Chamo a julgamento, senhores ministros, dois processos que tratam do mesmo tema. O primeiro é a CO 1394. É um pedido de uma vista regimental que eu tenho, que é o seguinte: trata-se de conflito negativo de atribuição suscitado pelo Ministério Público Federal contra o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte para o processamento de investigação com o objetivo de apurar supostos desvios e irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, destinados ao município de Bento Fernandes. Iniciado o julgamento, o ministro Marco Aurélio, relator, conheceu do conflito de atribuição e fixou-a na esfera do Ministério Público Federal. Já o ministro Lewandowski cindiu as atribuições, fixando ao Ministério Público Federal a atuação em matéria criminal e conferindo ao Ministério Público Estadual a atribuição para atuar em matéria civil, sem prejuízo, no último caso, de deslocamento da competência para a Justiça Federal, na hipótese de superveniente intervenção da União. O ministro Teori Zavascki não conheceu do conflito. Eu pedi vista dos autos para melhor apreciar o quadro. E o meu voto. Em recentes julgamentos, o plenário deste tribunal reconheceu a atribuição do Ministério Público Federal para a ação penal e a do Ministério Público Estadual para a ação de responsabilidade civil, a não ser que caracterizada a possibilidade de a União participar como parte ou terceiro interessado no processo cível. Eu cito nesta linha as ações cíveis originárias números 1206, 1241, 1250 e 1109, todas da relatoria da ministra Ellen Grace. Cito os respectivos votos e concluo. O Fundef era composto por recursos provenientes de porcentagem do FPE e do FPM e por porcentagem de tributos federal e estadual. Porém, embora o FPE e o FPM fossem e ainda são abastecidos pela arrecadação de tributos federais e estaduais, a jurisprudência desta Corte definiu que a União não detém sujeição ativa sobre esses recursos e, portanto, não teria interesse nem legitimidade para supervisionar a sua aplicação. Assim, embora não inteiramente convencido, eu conheço do conflito de atribuições e a defino na esfera do Ministério Público Federal para as atribuições, para as providências em âmbito criminal, e na esfera do Ministério Público Estadual para as providências na área civil, como voto. Como vota o ministro? Estão todos de acordo ou é divergente? Não? Então, ministro Barroso, Vossa Excelência tem a palavra. Eu verifico, presidente, eu não participei do início do julgamento, mas eu verifico que os ministros Teori Zavascki e, salvo engano, Luiz Fux votaram pelo não conhecimento. Como eu não participei, eu gostaria de saber a essência do argumento de cada um. Senhor presidente, nesse, como em outros casos semelhantes, eu votei pelo não conhecimento e, na oportunidade, salvo o melhor juízo, havia uma predisposição de reexaminar esse tema, porque se trata de um conflito de entendimento entre dois órgãos do Ministério Público a respeito da atuação numa fase de investigação de fatos possivelmente delituosos na esfera penal e ou na esfera administrativa. Isso vem para o Supremo Tribunal Federal como um conflito federativo. O meu voto foi pelo não conhecimento, não só porque não se trata de um conflito federativo, como não se trata sequer de um conflito
de competência jurisdicional, já que sequer ação jurisdicional existe e não se sabe sequer se vai existir. Quer dizer, é uma simples dissensão, um dissenso de entendimento no âmbito de um órgão que tem a característica da indivisibilidade e a unidade. De modo que esse tipo de entendimento não pode ser delegado como conflito federativo entre dois órgãos do Ministério Público para o plenário do Supremo Tribunal Federal. O não conhecimento que eu propunha na oportunidade é porque esse tipo de assunto tem que ser resolvido no âmbito do próprio Ministério Público. Se se trata de dissenso entre dois membros do Ministério Público Estadual, o chefe do Ministério Público Estadual. Se se trata de dissenso entre dois órgãos do Ministério Público Federal, no âmbito do próprio Ministério Público Federal. E se trata de um dissenso entre um órgão do Ministério Público Estadual e um órgão do Ministério Público Federal, a questão se resolve pelo chefe maior do Ministério Público Federal. Até porque, pelo princípio federativo, não se pode imaginar que um órgão do Ministério Público Estadual imponha um entendimento contra o Ministério Público Federal e vice-versa. De modo que, muito resumidamente, esse foi o ponto de vista. Aliás, a jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal não conhecia desse tipo de conflito. Só mais recentemente, a partir de um precedente do ministro Marco Aurélio, é que essa corte passou a conhecer desse tipo de conflito como um conflito federativo. Quer dizer, e assim é processado. Presidente, como relator, em retrospecto, presidente, o primeiro caso com o qual nos defrontamos também versava conflito de atribuições entre o Ministério Público Estadual e o Federal. E lembro-me que, à época, o Procurador-Geral da República entendeu que competiria a ele, o Procurador Cláudio Fonteles, dirimir o conflito. Nós afastamos. Então, o plenário do Supremo se defrontou com a inexistência de previsão explícita na Carta da República para dirimir essa espécie de descompasso. E considerou algo que sempre foi básico no Supremo, segundo o qual, quando não se pode indicar o órgão competente para o julgamento do conflito, é que o próprio Supremo como órgão de cúpula. Não podemos dizer que, nesse caso, cabe ao Superior Tribunal de Justiça elucidar a espécie, afastar o impasse, porque é um verdadeiro impasse quanto à condução, quanto a se tocar o inquérito para efeitos criminais. Logicamente, nós tínhamos que dar uma interpretação integrativa à Carta de 1988 e concluir pela existência de um órgão, para que algo que interessa a toda a sociedade realmente seja implementado, ou seja, a investigação para efeito criminal. Daí o precedente, e o colegiado me acompanhou à época, eu não me lembro se houve voto discrepante, o precedente no sentido de entender que, no caso de conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, cumpre ao Supremo elucidá-lo. E aqui, apenas para encerrar a minha fala como relator, eu sou relator do caso que está sendo apreciado, aqui está em jogo apenas a investigação criminal. Podemos ter votos estabelecendo a distinção, podemos ter, mas nós somos conclamados a dirimir um conflito no âmbito da investigação criminal. Por isso eu mantenho o voto e digo
que simplesmente não podemos assentar que a elucidação do conflito de atribuições deve ocorrer considerado par ou ímpar. Ou devemos eleger um outro órgão para dirimi-lo, mas que precisa haver uma solução, precisa. Daí o precedente da Bahia, do qual eu fui relator. Nessa linha que o ministro Marco Aurélio vem exatamente aduzindo, a jurisprudência anterior desta Corte foi formada na ideia de que não caberia ao Procurador-Geral da República ser o árbitro, porque ele é o chefe do federal. Mas agora tem o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós poderíamos retirar isso da jurisdição. Vai atuar no campo jurisdicional? Não, para definir competência. Para definir competência. Isso aqui, analisando do ponto de vista... Com representação plural, né? Com representação plural. Senhor presidente, só para acrescentar, porque na época o ministro Barroso me pediu que eu, de alguma maneira, o esclarecesse, mais ou menos, vamos dizer assim, nessa linha do ministro Dias Toffoli, o que, em primeiro lugar, no meu modo de ver, é uma mega dimensão dessa questão, considerando-a um conflito federativo que possa, de alguma maneira, ameaçar o pacto federativo. Eu entendo que essa hipótese não está na gênese do dispositivo que autorizou o Supremo a resolver conflitos da federação. Essa é a primeira questão. A segunda questão, a competência do Supremo Tribunal Federal é uma competência de direito estrito, está na Constituição Federal. Não há essa competência do Supremo Tribunal Federal. Mas a interpretação da Constituição também admite modalidades da interpretação. Ora, se o Superior Tribunal de Justiça resolve conflitos de atribuições entre juízes, conflitos de competência, entre juízes que têm, no plano superior, tribunais diferentes, mutatis mutandis, se algum órgão deveria resolver esse conflito, seria o STJ. Ou, agora, como sustenta o ministro Dias Toffoli, o Conselho Nacional do Ministério Público. Exatamente, você saber quem não é julgamento, é investigação. Mas, de qualquer maneira, questão interna ao Ministério Público. Porque isso é uma questão interna ao Ministério Público. O ministro Marco Aurélio, quando sustenta a competência do Supremo, ministro Marco Aurélio, qual é o dispositivo que Vossa Excelência invoca? Não, ministro, foi o que eu disse. Nós não temos previsão na Carta da República. E aí precisamos partir para a solução da espécie. Por isso é que eu considero a interpretação integrativa e acabo por assentar um conflito federativo e tendo o envolvimento, de um lado, do Ministério Público Federal, que está no âmbito da União, propriamente dita, e, de outro lado, o Ministério Público Estadual. Agora, que precisamos dar solução a esse conflito de atribuições, precisamos. Ok, muito obrigado. O fato de ir ao Conselho Nacional do Ministério Público não invade jurisdição, porque aqui é uma questão interna ao Ministério Público que está vindo à mais alta corte do país, como destacou o ministro Teori, e como já também alertaram anteriormente a ministra Rosa, mas vínhamos aplicando a jurisprudência da corte. Mas vejam, estes casos ficam anos, às vezes, parados para essa definição, quando o órgão investigatório tem meios hoje de organização nacional para decidir sobre isso. Quando esta investigação for jurisdicionalizada, nada impede que o juiz federal ou o juiz estadual suscite. E aí, dentro da via do judiciário, vai se ter uma análise, aí sim, jurisdicional. Na verdade, como destacou o ministro Teori, nós estamos aqui a analisar uma questão que nem jurisdicional ainda é, uma questão administrativa. Por isso que eu trago novamente e reitero essa reflexão do Conselho Nacional do Ministério Público ser aquele órgão que, nas instâncias investigatórias do Ministério Público, nas instâncias do Ministério Público, seja o órgão a dirimir essa controvérsia. Para reflexão. Não estou a votar, para reflexão. Vossa Excelência não gostaria de vista, refletir melhor sobre isso, trazer uma solução consensual. Mas o ministro Barroso está ansioso por votar. Sim, eu vou votar muito brevemente. Eu estou preocupado com... Mas eu peço vista. Não, mas eu gostaria de votar. Pois não, vote. Gostaria de votar.
Entendendo as razões do eminente ministro Marco Aurélio, também eu entendo que a competência do Supremo é uma competência de direito estrito e, consequentemente, não me animaria a ampliá-la, sobretudo numa questão que eu acho que deve ser resolvida intrainstitucionalmente. Não vejo razão para o Judiciário resolver um conflito de atribuições dentro do Ministério Público. E, na linha do que acaba de sugerir o ministro Dias Toffoli, também eu acho que, no âmbito do Ministério Público, o melhor órgão para resolver esta questão é o Conselho Nacional do Ministério Público, porque ele tem, como lembrou o ministro Gilmar, uma composição plural e, embora o chefe ou o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público seja o Procurador-Geral da República, ali, ao contrário da instituição, ele não é o chefe propriamente, ele é apenas um coordenador das sessões. E eu verifico que o artigo 130 da Constituição, no seu parágrafo 2º, 130A, parágrafo 2º, dispõe o seguinte: compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Eu acho que este tipo de conflito interno é tipicamente um conflito administrativo, de modo que eu vislumbro na Constituição fundamento legítimo para reconhecermos a competência do Conselho Nacional do Ministério Público. De modo, presidente, que eu, ministro Theory e ministro Fux, na linha do que vossas excelências propõem, mas eu acho que o não conhecimento não é suficiente, porque a gente precisa avançar e resolver o problema. De modo que eu não conheceria, por entender que a competência para solucionar esse conflito de atribuições é do Conselho Nacional do Ministério Público, com fundamento no no parágrafo 2º do artigo 130A da Constituição, que diz que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa. E, portanto, acho que ali... Porque eu acho que a gente deve sinalizar uma solução. Pois não, ministro Marco Aurélio? Você me permitiria uma palavra? Eu estou mandando pegar a íntegra do precedente, que é o acordo alusivo ao conflito entre o Ministério Público Federal e o da Bahia. Se pudéssemos caminhar para a eleição de um outro órgão, caminharíamos no sentido, eu vou ver por que o colegiado afastou esse preceito, para a competência, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque nós temos a linha G, no inciso 1 do artigo 105, a revelar que compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou a disjuntiva entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. Eu só pedi para pegar o precedente, porque eu me lembro que nós discutimos, inclusive, o alcance desse preceito e o excluímos. Né? Mas eu não incluiria, eu teria dúvida se eu Nós poderíamos deixar essa discussão para o momento em que o ministro Toffoli trará o seu voto de vista. Sem problema. Ministro Barroso já votei em favor da competência do Conselho Nacional do Ministério Público. Não conheço por entender que a competência... Agora, se for essa a ótica da maioria, teremos que julgar extinto esse processo jurisdicional, porque não podemos mandá-lo como jurisdicional para o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso, Marco Aurélio, o problema é justamente esse. Não há processo jurisdicional formado nesse caso. Não, aqui no âmbito do Supremo há. Assim, é até curioso isso, é mais uma razão. Quer dizer, para decidir uma questão administrativa do Ministério Público, se instaura no Supremo Tribunal Federal uma ação de caráter jurisdicional. É mais uma razão para não conhecer. Ministro... Isso, tendo experiência de outros países, o processo começa no contexto administrativo e são remetidos
instruídos à instância judicial que deveriam ter começado lá. Aqui agora é exatamente o contrário. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência pede vista dos outros. Também. São 3 outros que versam mais ou menos o mesmo tema. Só para que eu possa proferir o meu voto. Senhor presidente, eu peço, já pedi licença ao ministro Toffoli, mas eu vou adiantar o meu voto porque desde a outra sessão em que já debatemos, eu tenho a minha convicção formada e entendo também que a competência do Supremo Tribunal Federal é de direito estrito, pedindo todas as vênias, eventuais entendimentos contrários, e não conheço desses conflitos de atribuições de caráter administrativo que não devem, a meu juízo, ser solucionados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Também. Eu também vou reformular meu voto, acompanho essa mesma linha do ministro Teori, da ministra Rosa, e proclamo o resultado. Porque ao simplesmente não conhecer, nós estaremos reconhecendo como autoridade competente para dirimir o conflito o Procurador-Geral da República, que foi quem o dirimiu nesses casos, ou pelo menos essa é a solução que vai prevalecer. Não vai prevalecer. Uma solução será encontrada após... Ao não conhecer, já há uma decisão tomada. O Procurador-Geral da República tomou uma decisão. O que eu acho é que nós poderíamos não conhecer, mas já consertar. Mas o ministro Toffoli está pedindo vista de todos os casos. O ministro Toffoli está pedindo vista. Então, eu reformulo o meu voto para não conhecer do conflito, proclamo o resultado. Após o voto vista do presidente, que não conhecia do conflito, do ministro Roberto Barroso, que reconheceu a competência do... Não conheceu do conflito. Não conheceu? Mas... sugeriu. Indica como competente o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá. Após o voto do ministro Barroso, que não conheceu do conflito, mas indica como possível solução a atribuição, o cometimento dessa atribuição ao Conselho Nacional do Ministério Público, pediu visto o ministro Dias Toffoli.